Oi, meu nome é Andressa, sou terapeuta, e hoje a gente vai dar continuidade ao segundo capítulo do livro Limite Zero. Mas antes, eu recebi uma pergunta no direct do meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue aí, @Andressa, com dois S, Ramos, underline. Eu falei errado. Gente, esquece. @Andressa, com dois R's, underline, C, Ramos. Vou escrever aqui na descrição. Erros acontecem, né? Vamos lá. A pergunta que eu recebi foi: uma pessoa que está com câncer, por exemplo, pela segunda vez, ela tem o poder de criar em si mesma uma doença tão grave a ponto de poder matá-la. Logo nos capítulos, vocês vão ver que o Dr. Hewlett ele vai responder isso para o Joy. Mas, sim, partindo do princípio que tudo a gente cria, então sim, até uma doença a gente cria. Mesmo que ela isso vá matar, sim, porque o resultado da nossa vida é fruto do nosso inconsciente. E quando está no inconsciente, a gente não tem noção do que está acontecendo. E se lá no inconsciente a gente quer morrer, então sim, a gente vai criar uma doença que nos mate. Ou uma situação que nos mate, né? Então, nós vamos começar aqui o segundo capítulo. Se vocês tiverem dúvida, perguntas, pode mandar para mim no direct do Instagram, pode escrever aqui nos comentários que a gente vai responder, tá? O segundo capítulo é Encontrando o terapeuta mais inusitado do mundo. Quem olha do lado de fora, sonha. Quem olha do lado de dentro, desperta. Ao voltar para minha casa, nas cercanias de Austin, Texas, não consegui esquecer a história do terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Qual era o método dele? Quem era ele? Será que a história era uma farsa? Como atua há mais de 20 anos na área de desenvolvimento pessoal, a maior parte dos quais está registrada nos meus livros, Adventures, Wind e The Attractor Factor, o fato de que eu precisava saber mais não deveria ser surpresa para ninguém. Sempre fui uma pessoa curiosa. Passei 7 anos em um controverso guru. Entrevistei mentores e sábios de autoajuda, autores e oradores, místicos e magos da mente. Devido ao sucesso dos meus livros atuais, eu poderia agora chamar de meus amigos vários dos principais especialistas na área do desenvolvimento humano, mas eu não conseguia me livrar da história do terapeuta. Ela era diferente. Era um grande avanço. Eu precisava saber mais. Assim, empreendi a minha busca. No passado, contratei detetives particulares para encontrar pessoas desaparecidas. Eu fiz quando escrevi a respeito de Bruce Barton, o gênio da propaganda, no meu livro The Seven Lost Secrets of Success. Eu também estava pronto para contratar um profissional para encontrar o Dr. Hewlett quando uma coisa estranha aconteceu. Certo dia, enquanto procurava novamente o Dr. Hewlett na internet, descobri o nome dele associado a um site. Não tenho a menor ideia do motivo pelo qual esse resultado não tinha aparecido em buscas anteriores, mas ali estava. Não consegui encontrar um número de telefone, mas eu poderia marcar uma consulta pessoal por e-mail com o Dr. Hewlett. Pareceu-me uma maneira esquisita de fazer terapia, mas, nestes tempos de internet, qualquer coisa é válida. Imaginando que essa seria a melhor maneira de me aproximar dele, enviei-lhe um e-mail por intermédio de site. Eu estava indescritivelmente animado. Mal conseguia esperar pela resposta do Dr. Hewlett. O que será que ele iria dizer? Será que iria escrever alguma coisa esclarecedora? Será que ele iria me curar por e-mail? Mal consegui para dormir naquela noite, de tão ansioso que eu estava para ler o que ele iria dizer. Na manhã seguinte, recebi dele o seguinte e-mail. Joey, obrigado por solicitar uma consulta. As consultas são, em geral, feitas pela internet ou por fax. A pessoa que deseja se consultar me fornece as informações sobre a natureza da consulta, ou seja, descreve um problema, uma preocupação. Eu processo as informações e medito a respeito delas em busca de instruções divinas. Em seguida, transmito à pessoa, por e-mail, o que recebi na meditação.
Enquanto eu estava fora almoçando hoje, certo cliente meu, um advogado do Havaí, enviou-me informações por fax, pedindo que eu as examinasse. Depois de processá-las, transmitirei a ele o que recebi da divindade durante a meditação. Informações a respeito da natureza do meu trabalho podem ser obtidas em www.ho'oponopono.org. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para ver o que funcionará para você. Eu lhe desejo a paz, além de todo o entendimento. Paz do eu e Haleakala, Hyulen, PhD. Foi um e-mail estranho. Ele conversa com a divindade. Advogados o contratam. Eu ainda não sabia o bastante para poder julgar o Dr. Hyulen e seus métodos, mas eu certamente queria saber mais. Decidi na mesma hora contratar uma consulta por e-mail. Iria custar $150, mas isso não significava nada para mim, porque finalmente eu estava entrando em contato com um psicólogo que fazia milagres que eu procurara durante tanto tempo. Eu pensei um pouco a respeito do que eu deveria perguntar a ele. Estou tendo bastante êxito na vida. Tenho os livros, o sucesso, os carros, as casas, uma parceira permanente, a saúde e a felicidade que quase todo mundo procura. Eu emagrecera 36 quilos e estava me sentindo ótimo, mas eu ainda tinha que perder mais ou menos 7 quilos. Como eu ainda estava enfrentando problemas de peso, decidi me consultar com o Dr. Rolê a respeito disso. Ele respondeu em 24 horas, enviando-me o seguinte e-mail. Obrigado, Joey, pela sua resposta. Quando olhei, eu ouvi. Ele está bem. Converse com o seu corpo. Diga para ele. Eu amo do jeito que você é. Obrigado por estar comigo. Se você sente que eu abusei de você de alguma maneira, por favor, perdoe-me. Agora, pare e depois, ao longo do dia, bata um papo com o seu corpo. Diga as palavras de amor e gratidão. Obrigado por me conduzir de um lado para o outro. Obrigado por respirar, por fazer o nosso coração bater. Encare seu corpo como um parceiro na sua vida e não como um criado. Converse com ele como você o faria com uma criança. Seja amigo dele. Ele gosta de uma grande quantidade de água para trabalhar melhor com ele mesmo. Você pode achar que está com fome, mas na verdade o seu corpo pode estar lhe dizendo que está com sede. Eu vou fazer um adendo aqui. Nós somos um espírito, né, que está nesse corpo físico. Então, quem faz tudo para nós hoje é o corpo. É o corpo que trabalha, é o corpo que come, é o corpo que dorme, é o corpo que se diverte, né? Então, por isso que ele fala para conversar com o corpo. Vou dar essa tarefa para vocês. Converse com o corpo de vocês. O que ele quer comer, o que ele quer fazer, o que ele quer vestir, como ele quer se apresentar para as pessoas, o que ele quer beber, né? Escute mais o seu corpo, porque quando o corpo ele mostra sempre o que é verdadeiro. Então, quando você começa a ficar presente e colocar o seu corpo como algo na sua vida, na sua rotina, você vai ver que começa a mudar as coisas. E agora, o Dr. René vai passar a primeira ferramenta, porque o Ho'oponopono não é só o Ho'oponopono que tem ferramentas, são várias. Então, aqui no livro, ele vai passar a primeira ferramenta que dá para você praticar essa semana. Beber água solar azul transmuta as memórias, reencenando os problemas na mente subconsciente, a criança, e ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar. Pega uma garrafa de vidro azul, encha com a água da torneira, feche com uma rolha ou envolva um bocal com celofane. Coloque a garrafa no sol ou debaixo de uma lâmpada incandescente durante pelo menos 1 hora. Beba a água, enxague o corpo com a água e depois do banho. Use a água solar azul quando cozinhar, lavar a roupa e fizer qualquer coisa que utilize água. Você pode fazer o seu café ou chocolate quente com água solar azul. O seu e-mail transpira elegância e simplicidade, o que é um dom incomparável. Talvez possamos conversar novamente como companheiros de viagem que estamos abrindo caminho para casa. Eu lhe desejo a paz, além de todo entendimento, a paz do eu e Haleakala. Depois que eu descobri a ferramenta da água, né,
Aqui em casa a gente só toma água solar. Se você não tem uma garrafa azul, você pode usar qualquer garrafa de vidro, mas ela tem que ser de vidro. Aqui em casa eu uso a garrafa de suco de uva mesmo. Então eu encho com a água, boto ali no sol, deixo ali, depois eu boto na geladeira e vou tomando. Faz muita diferença, né? Viu aqui que ele transmuta a memória, rencena os problemas da mente subconsciente e ajuda o corpo a relaxar e deitar. E também, se você comparar um exame seu de vitamina D antes da água solar e depois que você começa a tomar água solar, você vai ver que a vitamina D ela sobe também, porque é o sol ali direto irradiando e o gosto da água muda. Faz muita diferença quando você começa a tomar água solarizada. Embora a tranquilidade da mensagem me agradasse, continuei a querer mais. Era assim que ele me dava consultas? Foi assim que curou aquelas pessoas no hospital psiquiátrico? Se era esse o caso, alguma coisa estava criticamente ausente. Duvido que a maioria das pessoas tivesse aceitado esse e-mail como veredito final a respeito de um problema de perda de peso. Dizer para mim, você está bem, não é exatamente a solução para nada. Escrevi novamente para o Dr. Hewlett pedindo mais informações. Eis o que ele respondeu. Joy, a paz começa comigo. Os meus problemas são memórias que se repetem no meu subconsciente. Os meus problemas não têm nada a ver com uma pessoa, lugar ou situação. Eles são o que Shakespeare poeticamente assinalou em um dos seus sonetos como antigas aflições renovadas. Quando vivencio problemas de memórias reencenadas, tenho uma escolha. Posso permanecer envolvido com elas ou posso pedir à divindade que as liberte por meio de transmutação, desenvolvendo assim a minha mente ao seu estado original de vazio, de ser livre de memórias. Quando estou livre de memórias, sou o meu eu divino com a divindade, me criou a sua exata semelhança. Quando o meu subconsciente se encontra no estado zero, ele é intemporal, ilimitado, infinito, imortal. Quando as memórias dominam, ele fica retido no tempo, no lugar, nos problemas, na incerteza, no caos e no pensamento, além de preocupado em enfrentar e administrar as dificuldades. Ao permitir que as memórias assumam o controle, renuncio tanto à clareza mental quanto à minha harmonia com a divindade. Sem harmonia, não há inspiração. Sem inspiração, não existe propósito. Quando trabalho com as pessoas, sempre peço à divindade que transmute as memórias do meu subconsciente que são reencenadas com as percepções, os pensamentos e as reações que tenho a respeito delas. A partir do estado zero, a divindade permeia então a minha mente subconsciente e a consciente de inspirações, possibilitando que a minha alma experimente as pessoas como a divindade as vivencia. Quando trabalho com a divindade, as memórias transmutadas no meu subconsciente são transmutadas no subconsciente de todas as mentes. Não apenas nos das pessoas, mas também no subconsciente dos reinos mineral, animal e vegetal, bem como no de todas as formas de existências visíveis e invisíveis. Como é maravilhoso constatar que a paz e a liberdade começam comigo, a paz do eu e Haleakala. Somos todos ligados a um cordão energético invisível. Então, tudo que está criado aqui na Terra, somos ligados um ao outro, né? As pessoas, as coisas. A gente tem que começar a levar isso mais a sério, porque nunca é o outro, é nós mesmos. Bem, mesmo assim não entendi. Decidi então perguntar se eu poderia trabalhar com ele, escrever um livro a respeito do que ele faz. Pareceu-me uma maneira lógica de levá-lo a revelar o segredo do seu método e obter informações sobre os anos que ele passou trabalhando no hospital psiquiátrico. Eu disse que o faríamos ajudaria as outras pessoas. Acrescentei que eu faria quase todo o trabalho. Enviei então um e-mail para ele e aguardei. Ele respondeu dizendo: Joey, a paz começa comigo.
A humanidade acumulou memórias que viciam e nas quais os outros são percebidos como necessitando de ajuda à assistência. A identidade própria, por meio do Ho'oponopono, consiste em liberar as memórias de dentro do nosso subconsciente, que dizem que os problemas estão lá fora e não do lado de dentro. Todos chegamos aqui com as nossas antigas aflições renovadas, já prontas. As memórias dos problemas não têm nada a ver com as pessoas, lugares ou situações. São oportunidades para que fiquemos livres. O propósito completo do Ho'oponopono e da identidade própria é restaurar a identidade própria da pessoa. O seu ritmo natural com a inteligência divina, ao restabelecer esse ritmo original, o zero se abre e a alma é então permeada de inspirações. Historicamente, as pessoas que participam do sistema do Ho'oponopono da identidade própria têm vontade de compartilhar as informações com outras pessoas a fim de ajudá-las. É muito difícil sair do modo eu posso ajudar os outros e explicar. Para as pessoas, de modo geral, não nos livra das memórias dos problemas, mas fazer o Ho'oponopono nos liberta delas. Se estivermos dispostos a limpar as nossas antigas aflições renovadas, ficaremos bem, e tudo mais também ficará. Por conseguinte, desencorajamos as pessoas de compartilhar o Ho'oponopono com outras. Em vez disso, nós as encorajamos a abandonar as coisas que têm das outras pessoas, libertando a si mesmas em primeiro lugar, e em seguida todas as outras. A paz começa comigo, e Haleo acaba. Bem, eu continuava sem entender. Escrevi uma vez mais, perguntando se poderia falar com ele por telefone. Disse que queria entrevistá-lo. Novamente, ele concordou. Marcamos uma hora para conversar daí a poucos dias. Na sexta-feira seguinte, eu estava tão entusiasmado que escrevi para o meu amigo, Mark Ryan, e contei a ele a novidade, que eu finalmente ia falar com o misterioso xamã havaiano que ele mencionara nos anos antes. Ele também ficou animado. Ambos estávamos curiosos com relação ao que iríamos descobrir. Pouco sabíamos a respeito do que iríamos vivenciar. Então, a tarefinha dessa semana de vocês é, porque assim, tudo que a gente aprende, a gente tem que praticar com aquilo na nossa vida para que você veja o resultado. Então, essa semana, a tarefinha é vocês conversarem com o corpo de vocês o que o que ele quer comer, como ele quer se vestir, o que ele quer beber, né? Começar, pelo menos, treinar isso, a falar com o corpo. E também começar a tomar água solarizada. Então, começa a tomar água solarizada, começa a conversar com o corpo. Escreve aqui nos comentários como está sendo essa experiência para você, o que você está achando, se você está gostando, se você está achando isso tudo muito louco, porque eu falo assim, não é mágica, mas quando você faz o processo, é mágico. Então escreve aí para mim e até semana que vem com mais um capítulo. Um beijo.